Meus amados irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 4. Versículo 9 a 25. Romanos 4, 9 a 25. Assim diz a palavra do Senhor: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que esteja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. O que o homem precisa fazer para conhecer a Deus e se relacionar com Ele? Como o homem pode resolver a sua situação diante de Deus, do Deus vivo, justo e verdadeiro? Os judeus prontamente diriam: o homem deve guardar a lei. Contudo, Levítico diz: aquele que não cumprir rigorosamente a lei deve morrer. Então essa saída não é para nós, que somos pecadores. Atos 15 levantou ali, é narrado, essa controvérsia, quando os judeus falavam acerca dos gentios: se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. E os judeus pontuavam claramente dessa forma:
não é circuncidado, então é pagão, fora da aliança. Paulo aqui traz o testemunho de Abraão, de Davi, dizendo que o homem é justificado pela fé. A salvação, meus irmãos, é pela fé em Cristo. Não é pelo batismo, não é pela circuncisão, não é pela participação da Santa Ceia, mas somente e exclusivamente a fé em Jesus Cristo. Pastor, que livro teológico eu preciso ler para ter essa convicção? Leia Romanos, que é melhor, do começo ao fim, e brotará no seu coração essa convicção que brotou no coração de Martinho Lutero, João Calvino, os puritanos, os pais. Nós, justificados pela fé, temos paz com Deus, e é isso somente, Paulo está dizendo. Que segurança! Alguém já disse, se eu fosse salvo pela lei, eu não conseguiria dormir esta noite mais. Se eu não posso ter certeza da minha salvação, eu não posso dormir hoje. Mas nós somos salvos, irmãos, por Jesus Cristo. Essa noite eu quero falar sobre a fé que justifica, a fé que salva. No versículo 1 a 8 nós temos a fé justificadora. Paulo cita Abraão em Gênesis 15. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado para justiça. É o testemunho do Antigo Testamento. Ele cita também o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, versículo 7, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, não colocará na conta, não irá atribuir. E é interessante que Mateus começa o seu evangelho justamente com Abraão e Davi. Se você ler o primeiro versículo, diz Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque o Abraão é o patriarca dos patriarcas e Davi é o rei dos reis. Ou seja, o mais destacado. E nós temos uma aliança com Abraão, o patriarca, e nós temos uma aliança com Davi. A aliança de Abraão para alcançar todas as nações. Aliança com Davi do reino eterno. Filho de Davi, filho de Abraão. E os dois falaram da justificação pela fé. Quando Deus coloca sobre nós a justiça do seu Filho, não é se tornar justo. Este ensino é da Igreja Católica. Quando a pessoa é batizada, segundo eles, há uma infusão de justiça. A pessoa se torna justa. Isso vem da tradição dos concílios deles. A palavra de Deus diz, a pessoa é justificada, é diferente. A justiça de Cristo é imputada no coração do pecador, da mesma forma que o pecado do pecador foi colocado na conta, por assim dizer, do próprio Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo aos Coríntios. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Às vezes, irmãos, a pessoa escreve um livro inteiro para explicar e está tudo nesse verso de Paulo aos Coríntios. A fé é a fé justificadora. Segundo, a fé incircuncisa. Paulo, de uma forma aqui brilhante, mas certamente inspirado pelo Espírito, ele diz para o judeu o seguinte: então, a salvação é pelo cumprimento da lei, especialmente no aspecto da circuncisão? A judeu diria sim. Paulo responderia, mas a circuncisão está depois da justificação do perdão de Abraão. Não tem como escapar desse argumento. Gênesis 15 diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A aliança da circuncisão veio depois, como nós lemos em Gênesis 17, mais de 10 anos depois. A circuncisão é sinal
e selo da justiça da fé que ele já tinha, irmãos. Não é pela circuncisão que ele foi salvo. Ele foi circuncidado porque ele já era salvo. Da mesma forma hoje, o batismo confirma a fé que a pessoa já possui. E no caso das crianças, os pais estão consagrando o filho a Deus, mas depois ele tem que confirmar também a fé pela pública profissão de fé. Esse argumento de Paulo é preciso. Se a salvação é pela circuncisão, como que Abraão foi salvo na incircuncisão? É porque a salvação é pela fé e não por algo que o homem faz. E o apóstolo Paulo diz que então Abraão é o pai dos circuncidados, os judeus, e daqueles que são incircuncisos, dos gentios. Olha a sabedoria de Deus, de fazer tudo no tempo certo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão incircunciso, depois foi circuncidado. Ele então pode ser pai dos judeus e dos gentios ao mesmo tempo. E se cumpre então a palavra: por pai de nações, de muitas nações, te constitui. Amados irmãos, nós não podemos confiar em nada senão Cristo para a nossa salvação. Eu sou membro da igreja presbiteriana, ótimo, eu diria, mas não quer dizer que é salvo. Não necessariamente. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Fui batizado, sou membro da igreja, participo da Santa Ceia. Não quer dizer que é salvo. A salvação é mediante a fé. Justificados pela fé. E justificação aqui não é explicação, é a justiça. Quando Deus declara: perdoado, a justiça do meu filho está agora sobre esta pessoa, porque o seu pecado foi lançado sobre o meu filho. A fé incircuncisa. Sou salvo, diria o pecador, porque eu confio exclusivamente, unicamente. Eu coloquei toda a minha confiança somente em Cristo. Não em mim, não na igreja, não num ato sacramental, mas somente Cristo. E não é uma frase de efeito, é uma frase de segurança. Só Cristo salva. Somente Cristo liberta. Somente Cristo pode trazer segurança para o pecador. A fé, além de ser justificadora, no caso aqui de Abraão, incircuncisa, é também a fé graciosa. A partir do versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Sabe o que a lei faz? Não é um caminho para ser salvo. A lei expõe o meu pecado. Quando nós abrimos a Bíblia desde o começo e começamos a ler, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: eu sou um grande pecador perdido. A gente não pensa assim: vou cumprir tudo isso aqui perfeitamente. Uma tolice pensar isso. Vai ser fracasso em cima de fracasso. A lei, portanto, não tem esse propósito de salvar. Por isso que está escrito: não foi por intermédio da lei que a promessa veio, e sim mediante a justiça da fé. Versículo 13. O que a lei faz? Versículo 15. Suscita ira. Onde não há lei, também não há transgressão. A lei expõe o nosso pecado. A lei confirma, a lei desperta a consciência do homem para dizer o seguinte: olha, você merece a maldição eterna. A lei então é o aio, o pedagogo, o instrutor que conduz para Cristo. Quando a lei diz: se você não cumprir rigorosamente todos os preceitos, você vai morrer, a maldição vai cair sobre a sua vida.
O pecador olha para essa lei e diz: ai de mim, o que eu faço? Como Paulo em Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É a resposta, é a saída, é o escape, por assim dizer. Agora olha só como Paulo diz: herdeiro do mundo, versículo 13. Parece que Paulo estica muito a promessa, não é? Herdeiro do mundo. Deus prometeu a terra de Canaã. Por que Paulo diz aqui herdeiro do mundo? Paulo combina todas as promessas de Deus na vida de Abraão. Não era só uma terra. Deus tinha muito mais em termos de promessa. Herdeiro do mundo, porque através de Israel as nações seriam abençoadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pai diz para o filho no Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Em Mateus capítulo 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou indo, portanto, façam discípulos de todas as nações. Se cumpre, Paulo diz em Gálatas 3, o evangelho anunciado a Abraão lá em Gênesis 12. Amado, não veja o cumprimento da promessa de Deus na Bíblia toda. O que Deus fala lá em Gênesis 12, Ele cumpre na vida do Senhor Jesus. Em Gênesis 11 nós temos a confusão de Babel, que é revertida no Pentecoste, porque Deus fala na língua das nações. Herdeiro do mundo. Paulo combina aqui, interpretando as promessas, dizendo: pai, Abraão é pai espiritual de judeus e gentios. Se nós confiamos na lei, a promessa é vazia. Se nós temos fé para crer, as promessas se cumprem na nossa vida, na vida da igreja. Diz aí o versículo 14: se os da lei são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. É salvo pela lei? Então por que precisa de fé em Cristo? Se é salvo pela lei, por que Cristo morreu? Nós somos salvos pela fé. Provém da fé a salvação, versículo 16, segundo a graça. Eu sou salvo pela fé em Cristo, segundo a graça de Deus, para que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida. Versículo 16. Diante disso, a fé, além de ser justificadora, incircuncisa, no caso de Abraão aqui tratado, graciosa, também é fortalecida. Abraão, chamado com 75 anos, saiu sem saber para onde ir. E Deus disse para ele: Sara era estéril. E Deus disse: você será pai de uma numerosa multidão. Como? Então o texto começa a falar disso. A fé de Abraão foi fortalecida porque Deus é poderoso perante aquele no qual creu. Versículo 17. Olha agora, irmãos. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o tamanho do nosso Deus. Não tem explicação científica para isso, não é? Não tem explicação para isso. Não tem tamanho para isso. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão estava crendo neste Deus todo-poderoso, o Deus Criador, que criou todas as coisas a partir do nada, que trouxe vida para Abraão, para que gerasse um filho, e trouxe vida ao ventre de Sara. E o homem tem um filho com 100 anos. Quando Deus quer, acontece. E Deus trazer vida ao ventre de Sara ilustra a ressurreição do Senhor Jesus, diz Paulo aqui. Porque o corpo de Abraão já estava amortecido, versículo 19.
Ou seja, não dava para gerar mais vida. E o ventre de Sara, o corpo de Sara, não poderia conceber mais vida. Por que Deus não fez antes? Não teria nada de extraordinário, não é? Deus quis demonstrar claramente ali o poder do seu nome, que era um milagre. O que aconteceu na vida de Abraão? Abraão creu no Deus que vivifica os mortos, porque ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho Isaque. Ele creu que um filho nasceria do ventre de Sara, sua esposa. E ele viu o dia do Senhor Jesus e creu também. Chama à existência as coisas que não existem. Haja luz e houve luz. Sua fé se fortaleceu porque ele esperou completamente em Deus. Olha só o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperar contra a esperança é no sentido assim, esperar contra a esperança humana. Ou seja, ele não tinha qualquer apoio para a sua fé. Ele não tinha algo assim para basear a sua confiança, para fundamentar a sua fé, exceto Deus, e isso era suficiente para ele. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Imagina Abraão, se é que ele fazia isso, talvez ele nem se arriscava, contando para um amigo: Deus me fez uma promessa. Aí o amigo de Abraão, só ilustrando, diz assim: aí Abraão, qual que é? Eu vou ter um filho. O homem já tem quase 100 anos. Talvez as pessoas dessem risada. Talvez as pessoas pensassem assim: ele está louco já, com a idade. Ele está tendo alucinações. Ou seja, não era possível, humanamente falando. Mas Deus gosta de operar nesse contexto do impossível, para que a glória seja dele, para que a fé de Abraão fosse fortalecida e a nossa também. Portanto, irmão, tenha esperança, ainda que não haja um elemento humano para você apoiar a sua fé. Se alguém me ajudar, eu creio. Não, creia em Deus. E pare de buscar apoios humanos, depender de coisas humanas, de projetos humanos, de pessoas ou de qualquer coisa desta vida. Creia em Deus. Espere contra a esperança. Abraão, guarde isso no coração. Abraão, esperando contra a esperança, creu. O homem se fortaleceu, porque ele esperou completamente em Deus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Sua fé se fortaleceu, mesmo tendo consciência do seu corpo, sem enfraquecer na fé, diz o versículo 19. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ou seja, ele sabia que ele tinha um corpo já que não poderia ter filhos, que não poderia gerar filhos. Ele sabia. O cristão sabe. O cristão não nega a realidade das coisas, mas a fé supera a realidade das coisas. A fé está acima da vida. A fé está acima da ciência. A fé está acima do que é natural, porque a fé conta, alcança o sobrenatural quando Deus quer. Então veja, ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tanto que ele disse para Deus: de um homem de 100 anos vai nascer um filho. E Deus disse: Abraão, creia. Ele não fez nada, ele somente creu no Senhor. Sara viu. E irmãos, Abraão também viu. Mas ele não ficou nesse estado de fraqueza. Ele pensou: Senhor, é Ismael então o herdeiro? É isso? Ismael? Em outra situação ele tomou Agar, e aí teve Ismael. Em outra situação ele disse: mas como, Senhor? Como?
Amados irmãos, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Diz o texto que sem enfraquecer na fé. Ainda que em um momento o outro desse uma escorregada, mas ele se firmava e continuava, ia crescendo de fé em fé, de fé em fé. E o homem foi crescendo, a ponto de Gênesis 22, ele oferecer o seu próprio filho. Ou dispor o seu próprio filho para morrer. Então a fé não é cega, mas a fé olha para o alto. Levou em conta o seu próprio corpo amortecido, sim. É como uma frase que eu li de um comentarista muito interessante. A fé olha sempre para os problemas, à luz das promessas. Então ele olhava para o corpo dele, não dava mais para ter filho. Mas Deus disse que teria um filho. Então, amados irmãos, ele teria um filho. Humanamente falando, às vezes você olha para uma situação e diz, não é possível que aconteça. Irmão, se Deus quiser, acontece. Não haverá impossíveis para todas as suas promessas. E Abraão foi se fortalecendo, diz o texto, ele creu, esperando contra a esperança, sem enfraquecer na fé, sendo já de 100 anos. Um ano depois do outro. O homem não fica mais fraco, ele fica mais forte. Como está a sua vida cristã? Mais fraco ou mais forte com o passar dos anos? Abraão vai ficando cada vez mais forte na presença de Deus. A promessa não chega. O filho só veio com 100 anos, Gênesis 21. Mas é justamente isso que Deus quer, irmãos, na nossa vida, provar a nossa fé. Você vai continuar na minha presença ou não? Vai esmorecer, vai enfraquecer, vai me abandonar ou não? Vai crer contra a esperança ou não? Vai continuar apegado a mim ou não? 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou. Não foi incrédulo. Não ouviu Deus falando e disse, será? Será? Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Sua fé se fortaleceu porque ele glorificou a Deus em sua vida, dando glória a Deus, versículo 20. Vamos dar glória a Deus, por favor, não é gritar glória a Deus. Glorificar a Deus é honrar a Deus, é adorar a Deus, é atribuir glória, honra e louvor a Deus. Veja, ele não estava lá desanimado. Eu não sei porque eu vou sair da minha terra. Deus disse que eu teria um filho, até agora nada. Ele não ficou chorando debaixo de uma árvore. Não, ele se fortaleceu. E ele foi dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Esse é o tamanho da sua fé. Versículo 21. Está faltando mais convicção no seu coração? Não, mas estamos falando de Abraão. Irmãos, homem como nós. Não tem uma coisa especial assim, Abraão, Davi, Elias, Daniel. Não tem. Homem como nós. Então, se você não tem essa convicção, olhe para que o Espírito Santo dê ao seu coração, à sua alma, plena convicção, como está no versículo 21. Plenamente convicto. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Nós não podemos desonrar Deus como se Ele não fosse capaz de cumprir o que Ele quer cumprir. O problema sempre está em nós, não em Deus. Abraão duvidou, o problema está com ele. Depois, na presença do Senhor, ele cresce, se fortalece, e aí ele continua firme e forte na presença do Deus vivo. Mentiu numa situação, mentiu em outra, fraquejou, duvidou, perguntou para Deus, mas ele foi se fortalecendo. O problema é ficar na dúvida, permanecer na incredulidade, permanecer numa autocomiseração. Eu não entendo o propósito de Deus, irmãos. Abraão ouviu de Deus o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Diz Hebreus, saiu sem saber para onde ia.
Deus não deu um mapa, Deus não explicou tudo para ele. Ele confiava em Deus, ele ia nas mãos de Deus. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Esse texto aqui humilha a nossa fé. Esse texto é constrangedor, porque a nossa tendência é duvidar. A nossa tendência é não confiar tanto no Todo-Poderoso. A nossa tendência é ficar meio assim com aquilo que lemos acerca de Deus, que não seja assim, que possamos pedir perdão por essa incredulidade. A sua fé se fortaleceu porque ele amadureceu na caminhada com Deus. A sua fé se fortaleceu, ele foi justificado diante do Senhor, versículo 22. E isso serve para a nossa instrução. Paulo diz, foi por nossa causa. Também, diz aí o versículo 24, porque a fé em Cristo também recebe de Deus a justificação. Assim como Abraão foi justificado pela fé, assim como Davi foi justificado pela fé, nós somos também justificados pela fé, pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Na sua morte o nosso pecado foi lançado sobre ele, e na sua ressurreição nós temos a convicção: o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Estudando esse texto, uma frase impactou muito meu coração e quero ler para os irmãos. Mãos vazias, estendidas com fé, é tudo o que o homem tem para mostrar a Deus. Mãos vazias, estendidas com fé, é tudo o que o homem tem para mostrar a Deus. Mas, amados irmãos, é tudo o que Deus quer. Você tem fé para ser salvo e ter paz com Deus? Você tem fé para crer no poder de Deus? Eu falo você falando para mim e particularmente a você também. Porque às vezes quando nós falamos nós pensamos no outro. Particularize, essa mensagem é para o meu coração e para o seu coração. Você tem fé para viver em oração? Se tivéssemos mais fé, nossa vida teria mais oração. Você tem fé para viver em Cristo Jesus? A fé é um dom de Deus, Paulo diz em Efésios capítulo 2. E nessa carta de Romanos, Paulo diz, a fé vem pela pregação, pregação pela palavra de Cristo. O Senhor Jesus, quando encontrou aquele pai que tinha um filho atormentado, e este filho caía no fogo, na água, muitas vezes o pai sofria muito. E ele disse, Senhor, se pode alguma coisa, me ajuda. E Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí diz o texto que o pai falou com lágrimas, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez diante deste texto, da fé de Abraão, essa seja a nossa oração. Essa seja a nossa confissão. Eu não tenho essa firmeza de fé que Abraão teve. Senhor, me ajuda. Eu creio, sim, eu sou crente. Mas, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele creu no poder do Deus vivo. Deus que cria a partir do nada. O Deus que faz milagres. O Deus Todo-Poderoso. Abraão que foi chamado teu amigo, Senhor. O homem que amadureceu na tua presença. Ó Pai, nós ficamos até constrangidos diante deste texto. E clamamos como aquele pai com lágrimas: Senhor, ajuda-me na minha falta
de fé. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos mais no Senhor, a entregarmos mais ao Senhor. Por vezes dependemos de nós mesmos, das pessoas, das circunstâncias. Ó Pai, que possamos viver pela fé, que possamos fortalecer o nosso coração dando glória a Deus. Obrigado pelo teu maravilhoso perdão, o perdão da graça. O Evangelho é o Evangelho da graça. Teu Filho Jesus merece toda a honra e glória pela nossa salvação. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Levanta os que estão abatidos. Levanta, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos e desanimados. Ó Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa vida cristã. Frutifica, Senhor, tira o medo, tira a incredulidade, tira, Senhor, a descrença, a dúvida, e coloca, Senhor, fé, confiança, piedade, entrega, oração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Prepara agora, Senhor, o nosso coração para participarmos da ceia. Que a vida do Senhor Jesus seja abundante e plena no nosso coração. Que este sacramento fortaleça a nossa fé. Que possamos esperar, Senhor, ainda que seja contra qualquer sinal de esperança que não existe. Que possamos esperar, Senhor, ainda que não haja nenhuma esperança humana. Que o Senhor seja a segurança da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.